Olá, meu bem, meu nome é Nana Prado, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Entre Nós Tarô, que é o seu canal quando o assunto é relacionamentos. Aqui fazemos leituras ligadas a relacionamentos no trabalho, no dinheiro, no amor, na sua vida pessoal, em família. Então, toda vez que você quiser saber sobre relacionamentos, você vem para cá. Já ativa o sininho, já se inscreve no canal para não perder nada, combinado? Hoje a nossa leitura é sobre dinheiro e trabalho. Então, eu vou fazer uma leitura que eu vou falar como que está o campo do seu relacionamento ligado ao tema dinheiro e trabalho. Nós temos alguns signos aqui que eu me conecto, né, no signo, para entender quais são os signos dessa leitura. Toda semana tem para todos os signos, então você vai acompanhando aí, porque eu vou postando, a cada semana eu vou postando os vídeos conectados a todos os signos. É muito importante lembrar que isso aqui é uma leitura atemporal, então se você chegou agora, não tem problema, você pode assistir o vídeo, ele vale por mais ou menos 21 dias, até o máximo 3 meses, tá? E é também um vídeo coletivo, é uma leitura coletiva. Portanto, pegue somente o que é seu, o que não ressoar, joga para o universo, não se conecta. Aqui o seu livre-arbítrio é soberano. Sempre identifica aquilo que de fato faz sentido para você e o que não faz, libera, combinado? Mais uma coisa importante para falar nesse canal: tem um caderninho, vai anotando tudo que eu vou falando, para depois você ir percebendo o que faz sentido, o que não faz sentido. Se você sentir ao longo do mês, volta nessa leitura, que é sempre importante a gente voltar para entender, porque no primeiro olhar do vídeo, nem sempre a gente capta tudo, né? E as coisas também vão mudando, quando você volta, você já volta numa outra perspectiva. Combinado? Então, recados dados, bora para sua leitura. Vou começar aqui, então já falei que o tema hoje é dinheiro, né? Eu vou começar aqui tirando uma carta mestra, que seria a carta de abertura do seu jogo. Então, deixa eu me conectar aqui. O que o oráculo tem a dizer para esse coletivo de pessoas que se conectaram com essa leitura, relacionados a dinheiro e trabalho? Qual é o momento coletivo? Eita, já veio. Interessante. Aqui fala justamente da carta dos recursos, né? Aqui eu tenho uma mão saindo aqui com uma maçã que está sendo atravessada por uma flecha. A maçã, ela tem muitos simbolismos, a gente vai ver aqui na leitura qual é o simbolismo que esse arquétipo está trazendo, tá? E aqui você vê várias moedas de ouro. Então, e aqui o número 4, né? 40, 4 mais 0, 4. Então, aqui eu já tenho uma carta que ela fala de materialidade, ela fala de fato de recursos materiais. Então, a sua conexão hoje com o dinheiro, eu poderia dizer que a sua conexão hoje com o dinheiro, com o trabalho, está muito no campo físico, está muito no campo material, tá certo? Tem algo atravessando aqui esse campo, né? Tem algo atravessando aqui, porque essa maçã, ela tá atravessando. E eu quero entender passado, presente e futuro, que está se conectando com essa energia dessa carta, para esse coletivo que o senhor conectou a esse trabalho, para a gente entender aqui o que esses recursos, né, a segunda casa, o que esses recursos vêm trazer. Talvez crenças muito arraigadas. Vamos ver. Passado, presente e futuro, conectado a essa carta. Caíram muitas. Passado, presente e futuro. Relação com o dinheiro, conectada à segunda casa dos recursos. O que essa carta e esse coletivo veio trazer no passado, presente e futuro? Vou pegar aqui essas duas cartas. Passado, presente e futuro, por favor.
Mais uma. Vou pegar essa que caiu aqui em cima. De fato, vocês estão bem conectadas com o mundo material, tá? Saíram 2 cartas de terra, né? 8 de pentáculos. Eu vou mostrar para vocês. E o rei de pentáculos. Então, aqui eu me conecto com uma visão muito racional dos recursos, muito racional, um relacionamento muito racional com o dinheiro, tá? Para alguns aqui, eu diria um relacionamento muito prático, né, do dia a dia, ali dizendo, olha, eu preciso disso para aquilo, eu preciso pagar essas contas, eu tenho esses planos, então para esses planos eu preciso desse dinheiro, eu estou aqui no emprego, por exemplo, que é o que me dá fonte de renda, estou dando um exemplo, né? E esse emprego não está me pagando o suficiente, se bem que eu estou vendo aqui vocês com um campo que não está me mostrando escassez, tá? Mas eu preciso de mais porque eu tenho um plano e o que eu tenho hoje não é suficiente. Então, eu não vejo emoção envolvida aqui, né? Eu vejo aqui um campo muito forte ligado à razão, à praticidade, ao que eu preciso de forma muito prática. O que está sendo posto? O que a vida está me colocando, me mostrando aqui, e o que eu estou percebendo e onde que eu quero chegar. Então, para quem se conectou com essa leitura, os signos que se conectaram com essa leitura, me mostra que neste momento vocês estão muito realistas, assim, muito práticos em relação a bens materiais, né? Aqui todas as cartas falam muito sobre praticidade. Então, no passado veio aqui um 2 de paus. O 2 de paus ele fala de um planejamento. É uma carta que me mostra, que vem aqui na energia de vocês, é uma carta que me mostra um momento lá no passado que muitos já ultrapassaram, que alguns estão saindo dele, de planejamento, sabe? De olhar e sentir para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar, o que eu quero comprar, qual é o tipo de vida financeira que eu quero ter, qual é o tipo de relação com o dinheiro que eu quero ter, qual é o tipo de vida material que eu quero ter na frente, mais para frente. Então, no passado me mostra uma energia de intenção, de planejamento, até mesmo de uma pesquisa, de observar o mundo e falar, bom, para onde que eu quero ir, o que eu quero da minha vida, né? O que eu quero dessa minha relação com o dinheiro. Aqui você vê nessa carta tem um mundo, né? E tem aqui uma Kombi, como se fosse um mapa aqui, desenhando para onde eu quero ir, o que eu quero conquistar. No presente eu tenho um 8 de ouros. 8 de ouros fala de muito trabalho, ele fala ali de um trabalho muito meticuloso, um trabalho, trabalhar muito, eu diria assim, sabe? Quem se conectou com essa leitura não está com medo de trabalhar, não está com medo de fazer o que precisa ser feito para conquistar o que quer conquistar. Então, mais uma vez, a sua relação com o dinheiro hoje, né, com as finanças, com o trabalho, com a vida material, ela está muito conectada de uma forma, ela está numa energia muito prática, sabe? Muito focada, né? E no futuro eu venho com o Rei de Ouros, ou seja, o Rei de Ouros é aquele que conquistou, é aquele que consegue materializar esse 2 de paus aqui, né? Então eu tenho aqui um 2 de paus que em algum momento pensou, planejou, racionalizou, e aqui eu tenho um rei de ouros que conseguiu materializar, essa carta está no futuro, ele conseguiu materializar aquilo que precisava ser materializado. Portanto, se você ainda não saiu desse 2 de paus, se você ainda está no planejamento, se você ainda está observando, esse momento é muito importante, a sua relação com esse momento, né? De olhar para a sua vida financeira, de olhar para a sua vida material, para o dinheiro, e perceber muito com a sua energia mesmo, sabe? Com a sua intuição espiritual, digamos assim, com aquela energia que é maior do que o seu corpo físico, tá? Com a sua experiência física, é aquilo que te move, né? Então, é você perceber nessa relação com o dinheiro, com finanças, com o mundo material, o que te move. O que te move de dentro para fora. Porque você vai conseguir materializar, né? Vai ter um momento aqui de muito trabalho, mas você chega lá. Você chega.
Isso com certeza. E para aqueles que, por acaso, ainda não se colocarem nesse movimento, se coloquem nesse movimento, porque a tendência é que você chegue lá, tá? Vou tirar aqui o coração da leitura de vocês. Coração da leitura desse coletivo que se conectou com essa leitura, com essa tiragem, para assuntos de finanças, vida material, prosperidade e abundância. O que eu acabei de falar? O coração da leitura de vocês, a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela, lembra que eu falei para vocês da intuição, né, daquilo que vem de dentro, de colocar em movimento aquilo que vem de dentro, aquilo que você sente vibrando, se movimentando dentro de você, mas tem um momento que você precisa parar para entender o que, que é isso, né? Então é esse momento que para alguns já está no passado, para outros você ainda está vivendo isso, e para outros você vai começar, né, a viver esse momento aqui. Ele é fundamental, porque ele está conectado com essa sacerdotisa aqui, ele está conectado com o coração da leitura de vocês. Essa sacerdotisa também pode estar me falando sobre coisas que não estão muito claras, tá? Que ainda precisam ser descobertas. Por isso que esse 2 de paus aqui, ele é tão importante, porque é um momento de descoberta daquilo que vem de dentro para fora. Também pode ser isso. Pode também estar falando de um poder de interno muito grande para chegar nesse rei de ouros. Então, a leitura de vocês já me fala que esse processo que sai do 2 de paus, passa aqui pelo 8 de ouros, onde você vai trabalhar muito, você vai fazer acontecer, vai colocar, vai materializar aquilo que você quer expandir, que você quer colocar em movimento, que você quer fazer acontecer, e chega nesse rei de paus, ele passa por um domínio interno. E esse domínio interno está muito conectado à sua intuição, à sua capacidade de entender com clareza o que seu ser maior, né? O que seu eu maior, aquele eu que mora dentro do seu coração, o que ele de fato quer. Fala muito de uma conexão espiritual também, né? Eu tinha falado que... Mas aqui é uma conexão espiritual muito prática, sabe? Muito ligada ao seu eu sou, né? Não é uma coisa que você fica etérea, né? Que você sai da matéria. Não, é muito material, assim. Eu converso com o meu eu maior, mas eu tô aqui. Eu não me desconecto daqui. Eu não me desconecto desse campo material, tá? Então, é uma energia que ele não deixa de estar conectado com a espiritualidade, mas ele, em momento algum, ele se desconecta da matéria. Ele está conectado com a espiritualidade, mas ele está com os pés bem fincados aqui na matéria. Tá certo? O que mais, oráculo? Tirei mais uma carta aqui desse oráculo que eu dei, uma carta de aconselhamento, né? Eu vou tirar, para finalizar a leitura, o conselho, mas a carta que veio para vocês é a carta de touro, de cultivar, né? E essa carta fala muito desse 8 aqui. Ou seja, eu me conecto com o mundo, eu me conecto com o meu interior, com a minha intuição, com o meu eu maior, com o que está dentro de mim, que ainda talvez não esteja claro para todo mundo, eu me conecto com isso. Eu percebo o que eu quero materializar, eu percebo qual é a relação que eu quero ter com o dinheiro a partir de agora, por exemplo. Aí eu sempre fui uma pessoa que eu gastei muito e eu não pensava naquilo que eu estava gastando, e hoje eu percebo que eu não construí nada que eu sonhava construir. Então eu preciso mudar essa minha relação com o dinheiro, eu preciso mudar essa minha relação com as finanças. Então esse primeiro momento aqui, né, dessa sacerdotisa com esse 2 de paus, é o momento de você perceber isso e você falar, bom, agora eu preciso fazer diferente. Vem esse 8 de ouros com o touro, tá? Que é um signo bem prático, né? Que é um signo que é bem terra. E ele vem aqui, então, cultivar essa nova visão, essa nova relação que você vai ter com o dinheiro e com as finanças, para que no final você possa chegar nesse rei de ouros, tá certo?
Então, aconselhamentos finais. Eita, caiu lá do outro lado. Mais uma, por favor. Muito interessante. Saiu a torre, o 3 de pentáculos. Mais uma. Exatamente, gente, perfeito. Eu pedi o aconselhamento para vocês, né? Para que vocês possam fazer essa jornada, para que vocês possam, nessa jornada, entrar nesse novo momento de uma nova relação com a sua vida financeira, uma nova relação com o dinheiro, uma nova relação com aquilo que você quer materializar. Eu poderia dizer, resumir a jornada de vocês, a leitura de vocês, num novo momento mesmo, um novo tipo de relacionamento com dinheiro, com finanças, com vida material. Então a torre, ela vem falar do que rui, daquilo que a gente, daquilo que vem para, de um fim mesmo, né? Daquilo que a gente finaliza, que não tem mais força de vida, que não tá levando a gente mais para frente, não tá fazendo com que a gente consiga realizar os nossos sonhos ou a nossa programação ou aquilo que a gente veio vivenciar, experienciar aqui na matéria. Ele fala muito com esse 2 de paus, né? Porque quando eu vou ruindo, e o ruir, gente, não precisa ser algo. Aqui a torre, ela fala de algo que vem e finaliza de uma forma até meio abrupta. Mas eu não sinto isso na tiragem de vocês. Eu sinto que aqui, esse 2 de paus, ele fala de uma pausa. É como se algo já tivesse não fazendo mais sentido, sabe? Vem muito de dentro para fora. Eu não vejo algo de fora para dentro. Para alguns pode até ser, mas eu vejo muito de dentro para fora. Aquilo que eu falei do relacionamento, o exemplo que eu dei com o dinheiro, né? Nossa, eu passei a minha vida toda, uma parte da minha vida, eu ia lá, gastava. Eu não pensava no que eu queria construir, eu não pensava nos meus sonhos, eu não pensava no futuro. Eu simplesmente vivia um dia de cada vez. E como se isso é um exemplo. E como se essa perspectiva começasse a ruir. Não faz mais sentido para você. Perdeu o encanto, perdeu a graça. Você olha para isso e fala, nossa, isso não tem alguma coisa errada aqui, eu não me identifico mais com isso. E depois que essa torre vem, nós começamos a nos conectar com o 3 de pentáculos. O 3 de pentáculos é como se eu começasse a construir um novo cenário, né? E aqui eu faço de uma forma até colaborativa, eu diria que para vocês, eu sinto uma energia de tentativa e erro que envolve outras pessoas, sabe? E essas outras pessoas não precisam ser pessoas reais, pode ser o próprio dinheiro, pode ser os seus próprios sonhos, pode ser pessoas que estão ligadas a esses sonhos, a essa vida financeira e material que você vive aqui hoje, né? Pode ser uma série de coisas aqui, a gente está falando de uma forma mais simbólica. Então, bom, eu não quero mais isso, eu tenho uma torre aqui, isso já não está mais fazendo sentido para mim, então eu vou começar a experimentar, talvez, outras possibilidades. Deixa eu testar aqui para ver o que funciona. Deixa eu testar agir de uma forma diferente aqui com o dinheiro. Deixa eu testar agir diferente aqui com os meus sonhos. Deixa eu testar agir diferente aqui com as pessoas que estão à minha volta, que fazem parte dessa minha vida material, né? Deixa eu testar essa nova forma de me relacionar com isso, entende? E aqui veio o louco. E a partir dessa tentativa e erro, desses testes, você se joga numa nova jornada. Aí sim vem o 2 de paus, que aí você começa a pensar, que nova jornada é essa? O que eu quero para esse novo momento? E aí você começa a ter clareza sobre o que você quer construir a partir de agora. Aí vem o trabalho duro para construir isso, né? E aí vem a conquista, você você materializando aquilo que você quer. Uma jornada muito bonita, tá? Muito pé no chão aqui, né? Porque veio, na verdade, a carta de aconselhamento fala de pé no chão, tá? Fala para você não sonhar demais e ficar apenas no sonho, para você voltar e colocar os seus pés na matéria. Então, uma tiragem que ela flui entre o que
a minha conexão com o meu eu maior, a minha conexão com os meus sonhos, com o que está dentro de mim e o mundo real, né? É uma tiragem que vai e volta, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que ajude bastante vocês. Coloque aqui no comentário se essa tiragem fez sentido para vocês, se tem a ver com o seu momento, se você já está nessa jornada, se você está começando, se você teve um ahá agora, né, com essa tiragem, e você falou, nossa, isso eu já estava sentindo, mas eu não estava entendendo o que que era. E aí, com essa tiragem, você realmente compreendeu e você vai começar essa jornada agora. Me conta a sua história aqui embaixo, que eu vou amar saber, tá bom? Então, até a próxima tiragem.